Vamos falar um pouquinho agora do rubro-negro, que entra em campo primeiro, joga já amanhã, 9h30 da noite, diante do Palmeiras. E o Vincenzo Delicani tá chegando pra falar pra gente da estreia do Felipe Schiquetti. Uma ótima tarde pra você, Vincenzo. Boa tarde, TT. Muito boa tarde aí aos amigos. Boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. Pois é, estreia do Felipe Schiquetti, jogador da base do Atlético, atacante, apenas 18 anos. Ele estreou na partida contra o Corinthians, foi colocado aí no ataque do Atlético, participou um pouco da partida, mas fez uma estreia interessante, conseguiu participar ali do jogo em alguns momentos. Schiquetti, que é um jogador que é considerado uma das maiores promessas dessa base do Atlético, fez uma copinha, uma Copa São Paulo de futebol júnior muito boa nesse ano, chegou a ser artilheiro do Atlético, teve um período de lesão, depois voltou a jogar pelo Sub-20 do Furacão e agora está disponível, já treina com um elenco profissional há 6 semanas, desde antes da partida do Atlético contra o Coritiba. O Schiquetti deu entrevista e comentou esse momento vivido com a camisa do Atlético. Era um momento que eu estava esperando há bastante tempo, foi um sonho de infância realizado. Claro que eu estou muito feliz pela estreia, mas o resultado não foi o que a gente esperava. Mas mesmo assim, agradeço muito a Deus por ter me colocado diante ali do campo, da Neoquímica. E é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo, desde os meus 13 anos que eu cheguei aqui no Atlético. E creio que para um piá do Caju formado aqui, estrear no profissional, é um sonho para muitos, para minha família, para todos que me ajudaram a chegar até aqui. E eu estou muito feliz e que seja o início de uma grande história. Aí o Felipe Schiquetti, então, atacante astro da base do Atlético, tem muitos gols, uma boa passagem pela base do Furacão, desde o Sub-17, passando pelo Sub-20, agora no profissional do Furacão. O técnico Wesley Carvalho também comentou a partida do Schiquetti, explicou a substituição e aí projetou o futuro da carreira do Felipe Schiquetti. Eu preferi não colocar mais um atacante ali, como eu já fiz em outras vezes, e colocar o Schiquetti para estrear. Mesmo porque ele já vinha treinando muito bem, já tem umas 4, 5 ou 6 semanas que estão treinando com a gente. Desde aquela semana anterior ao jogo do Curitiba. E eu já vim ensaiando colocar ele, acho que foi o momento para colocar e faz parte, ele vai amadurecer, é um grande atleta, é um patrimônio do clube e esperamos que ele consiga aproveitar bastante as oportunidades que vai ter. Aí o Wesley Carvalho, então. Wesley Carvalho, que recentemente o ouvinte vai se lembrar, a gente trouxe a fala do Wesley Carvalho aqui, falou que foi assistir a partida do Sub-20 do Atlético no Clássico Atletiba da categoria pelo Campeonato Paranaense e não viu ninguém que pudesse utilizar. O Felipe Schiquetti estava em campo naquela partida e agora começa a ser utilizado pelo Atlético no elenco profissional. E ele é o primeiro jogador da base do Atlético que estreia como profissional em 2023. O primeiro. O Atlético tem outros representantes de sua base, até jogadores mais antigos. Tem o Bento, o Pablo, o Fernandinho, o Kelvin, que foi vendido, o Christian, o Rômulo, o Léo Link, o Vitinho. E aí jogadores que já saíram do clube também, como o Vitinho que eu acabei de falar, o Jajá, o Julimar, o Reinaldo e agora o Felipe Schiquetti. São os representantes da base do Atlético, jogadores mais antigos, o Bento e o Pablo Fernandinho mais antigos, o Christian também, jogadores como o Léo Link, que estreou no Campeonato Paranaense no ano passado e agora teve sua primeira sequência como titular do clube. Então o Atlético tem esses representantes, mas de estreia, jogador da base, em 2023, o Felipe Schiquetti é o único. E aí tem outros jogadores que vêm sendo relacionados, como os goleiros Micael e Gabriel Pereira, os defensores aí, o Arturo Zanella, o Léo Ataíde, o João Vitor e o Lucas Beleze, além do zagueiro Marcão, que é do Sub-17 e estreou nas listas de relacionados nas últimas partidas, na partida contra o América, para ser mais preciso. Aí tem no meio campo o volante Murilo, o meio campista Danielzinho, o meio campista Dudu, do Sub-17 também. Aí tem o atacante Emerson também. Então, jogadores vêm sendo utilizados, mas tem algo que tem que ser diferenciado aí. No começo do ano, esses jogadores não iam tanto assim para o banco de reservas do Atlético. Isso passou a se tornar tendência da metade da temporada para cá,
depois de que o Wesley Carvalho assumiu a equipe. E isso não quer dizer que tem relação com o treinador Wesley Carvalho, mas sim com a montagem do elenco do Atlético. Na passagem da era Turra para a era Wesley Carvalho, o Atlético perdeu o Fernando, perdeu o Pedro Henrique, perdeu o Vitor Roque, perdeu o Madison e também perdeu o Vidal por lesão. Todos esses jogadores ainda não voltaram a entrar em campo. E aí o Furacão também perdeu o Kelvin, vendido para o futebol russo, perdeu o Léo Stadini, que foi ao Bahia, perdeu o Zé Ivaldo, afastado em primeiro momento, depois que teve seu contrato rescindido e já está compondo aí o elenco do Cruzeiro, e ainda perdeu o Marcelo Cirino, que foi afastado do elenco do Atlético também. Então nessa conta, o Atlético perdeu 8 jogadores da era Turra para a era Wesley Carvalho. E aí sim, para compor um banco de reservas que tem 12 jogadores, então 8 de 12 vagas foram perdidas nesse elenco do Furacão. Para compor esse banco de reservas, o Atlético teve que aproveitar os jogadores da sua base. Então, a fim de comparação, na era Paulo Turra, jogadores da base foram utilizados em 5 oportunidades no banco de reservas. Jogadores que nunca tinham entrado em campo, nunca tinham feito sua estreia pelo profissional. 5 oportunidades dos 17 jogos do Paulo Turra depois do começo do Campeonato Brasileiro. Com o Wesley Carvalho, só nas últimas 5 partidas, ele já utilizou esses jogadores aí 15 vezes. Então, uma média de 3 jogadores da base que nunca tinham entrado em campo pelo Atlético foram utilizados, pelo menos no banco de reservas, nessa sequência aí das últimas 5 partidas. Então, o Felipe Schiquetti entrou em campo, o Léo Ataíde esteve em todos os bancos de reservas nessas partidas, o Marcão compôs o banco, o Danielzinho compôs o banco. Então, esses jogadores passaram a ter muito mais chances nesse momento da temporada em que o banco de reservas do Atlético é um pouco mais fragilizado pelas saídas, pelas contusões, pelos afastamentos. Então, o Atlético que coloca o Felipe Schiquetti para jogar, estreia como profissional, primeiro jogador da base a estreia como profissional em 2023 pelo Atlético, passa a utilizar mais esses jogadores da base no banco de reservas, mas isso é por necessidade. E assim, o Atlético tem um projeto de renovação, o Atlético tem um projeto de aproveitamento da base, tem parcerias internacionais como com o Ajax, por exemplo, mas nesse ano, essa utilização da base, ao menos do banco de reservas, foi pela necessidade, não por um projeto de renovação do elenco. Volto com vocês por aí. E tem que usar a piazada da base, né, Jana? Apesar que, claro, a gente sempre defende aquela adaptação, não queimar os guri e etc. Mas no caso do Atlético, pela necessidade, o Wesley Carvalho não teve como pensar nesse assunto com relação ao Schiquetti. Na verdade, algumas rodadas atrás ele deu aquela entrevista falando que não tinha encontrado ninguém na base que pudesse ser utilizado, né? No sentido de não estão prontos, né, para entrar agora no profissional, enfim, respeitando todo esse processo. E de repente os meninos começam a aparecer ali. Então, obviamente que é por necessidade. Acho que, claro, você tem que ponderar, né? Porque o Schiquetti entrou. E acho que também não pode ser cobrado, né? Não pode ter aquela responsabilidade de vai lá e resolve pra gente, né? Estádio cheio, né? Você imagina a Arena, Corinthians, primeira chance ali do menino como profissional, 18 anos de idade. Talvez fosse, claro, em qualquer outra circunstância, algo um pouco precipitado, né? O Atlético não costuma fazer isso, normalmente faz uma transição, mas como esse ano a decisão de jogar o Campeonato Paranaense já com o time principal, a gente não viu, né, esses garotos na vitrine. Talvez pudesse ser uma oportunidade. E eu acho que para 2024 talvez seja isso que tenha que acontecer, né? Não só o passo a passo para que o jogador tenha condições mentais de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, né? Essa preparação psicológica, mas também a questão de ritmo de jogo, de entrosamento com os jogadores do profissional. Então, se torna um pouco contraditório, mas eu acho que realmente o Wesley não tem muito o que fazer, né? Não tem para onde recorrer, porque o banco do Atlético é muito limitado hoje, né? Vários jogadores se lesionaram, o Christian não voltou ainda, então o Schiquetti é um jogador de meio campo que pode ser utilizado ali durante um segundo tempo, os minutos finais das partidas, quando os jogadores caem de rendimento normalmente. Zapelli e Vitor Bueno costumam demonstrar esse cansaço, né, no decorrer
da partida. Então o Atlético acaba não tendo muitas opções. Infelizmente é um momento que também você não pode errar, né? Não tem muita margem de erro. O Atlético precisa vencer as partidas por conta dessa necessidade de conquistar uma vaga no G6. Então tem que tentar, claro, de todas as formas, preparar os meninos da melhor forma possível para que eles possam entrar num ambiente favorável. É difícil, mas eu acho que, por exemplo, nesse jogo contra o Corinthians, o Atlético perdendo a partida, né, depois de um lance que ninguém esperava. E aí, claro, acho que não tem nem que você sobrecarregar ou crucificar o Bento, né? Logicamente que ele foi o que mais errou ali no lance, mas todo lance teve erro, né? Da defesa. Primeiro o Kaká, depois o Thiago Heleno, que acabou não tirando. São jogadores mais experientes, né? Jogadores que têm uma importância ali pro time, que são titulares, enfim. Mas o time todo errou, né? Não só defensivamente, o Atlético já tinha perdido a chance de ter feito gol, né? Foi mais produtivo e não conseguiu aproveitar. E aí entra o garoto ali no momento desfavorável, né? Para estrear como profissional. Talvez fosse a oportunidade do Arriagada, por exemplo, que quase nem é utilizado, né? Então, enfim, imagino que, claro, pela característica de jogo, pelo que o Wesley observa nos treinos, né? A gente não tá lá acompanhando para saber exatamente o que ele está vendo e as possibilidades que ele encontra para poder adaptar esse Atlético, né? E da maneira como ele vem adaptando com tantos desfalques, até tem surtido efeito, né? Tem conseguido fazer o Atlético ser um time competitivo, aguerrido. Claro, perdeu pontos importantes por falhas individuais, coletivas, mas é algo que o time precisa ajustar para conseguir o seu objetivo. E o grande problema hoje pro Wesley é exatamente esse jogo de xadrez no segundo tempo, né? Quando ele precisa trocar algumas peças e ele olha pro banco e não tem essas opções no mesmo nível dos que estão jogando, né? Ele até tem as opções, mas assim, se você olhar, quando ele tira Bruno Zapelli e Vitor Bueno ao mesmo tempo do jogo, ele não tem duas peças do mesmo nível para colocar no lugar, não é, Vincenzo? Só para trazer um dado, inclusive, o levantamento do jornal O Globo, o Wesley Carvalho é o treinador no Campeonato Brasileiro que mais demora para fazer substituições. Ele tem uma média de 71 minutos para mexer no time nas partidas, então é um treinador que realmente tem esse problema em encontrar peças no banco de reservas, né? E o retrato desse problema do Wesley foi o último jogo. Ele fez 2 substituições de 5 que ele podia fazer, né? Enfim, você tem um jogo de 90 minutos que o adversário troca 5 peças, né? Você praticamente tem no segundo tempo meio time descansado, né? E com um ritmo mais forte, porque você tem caras mais inteiros para... E assim são em todas as posições, né, os desfalques que ele tem. Ele não tem zagueiro, né? Depois que ele acabou perdendo, ele não pode mexer na defesa, ele não pode mexer no meio campo, ele não pode mexer no ataque. Não tem lateral de ofício, hoje os jogadores são improvisados. No meio de campo também, né? Tem jogador machucado que tá fora. O Fernandinho estava suspenso no jogo anterior e aí entrou o Hugo Moura, não, né, conseguiu fazer exatamente aquilo que se esperava. Ali pro Vitor Bueno e Zapelli, né? São jogadores que estão muito encaixados no time, mas quando você vai substituir, não consegue substituir por jogadores da mesma característica. E centroavante você tem o Pablo, o Bigode, né? E só para corrigir, né? Na verdade, ele fez 3 substituições, não 2, né? Mas no jogo de quarta-feira contra o Corinthians, né? Ele tirou o Eric, o Vitor Bueno e o Zapelli, botou o Alex Santana, o William e o Chiquete. Quer dizer, ele alterou praticamente toda a característica do time, né? Ele tirou o Eric, que é um volante, pelo Alex Santana. Ok, aí mais ou menos mantém a característica. Mas quando ele tira o Vitor Bueno e coloca o William, ele põe um cara mais de frente, mais de ataque, e tira um cara armador do time. Aí quando ele pôs o Chiquete no lugar do Zapelli, ele botou um cara verde, verde, não leve pelo outro lado aí, por favor. Mas um cara, assim, inexperiente, como é o Chiquete, não, né? Tá maduro que ainda. Tava pela primeira vez pisando com a camisa
de profissional do Atlético no gramado, contra o Corinthians, né, no estádio lotado, numa situação em que o time estava perdendo o jogo, né? E assim, tirou... Você tira o Zapelli, que tem uma ele visão tirou os de dois, jogo, né? ele tirou os dois armadores do time. Então ele ficou com Fernandinho e Alex Santana, dois basicamente volantes, né? Um mais de marcação atrás, outro mais de saída. E ele ficou com William, Canóbio e Pablo. Aí botou 3 caras no ataque e deixou a armação do jogo do Atlético na mão do Chiquete, que tinha naquele momento 3 minutos de experiência como jogador profissional. Exatamente, né? Fica assim, difícil. Mas, exatamente, ele vai fazer aquilo que ele tem capacidade, tudo que ele conseguiu adquirir, né? Evoluindo como profissional, como jogador, né? Para se tornar profissional ali na base. Mas você não pode esperar que o jogador vai resolver o problema do Atlético, né? Que vai fazer a bola chegar lá no Pablo, que o Atlético vai conseguir empatar a partida. Eu acho que aí você tem que ponderar, entendeu? É o que tem, né? É o que o Wesley consegue fazer nesse momento de substituição. Então, eu acho que a culpa pelo resultado, ela não pode ser terceirizada, digamos, nesse momento para um jogador que entrou ali nos minutos finais para tentar fazer alguma coisa. De jeito nenhum. Assim, o que eu acho é isso, que as mudanças que o Wesley fez escancaram exatamente esse problema que o Atlético tem, né? De falta de alternativas para... Foi um problema de planejamento também, né? Porque por mais que o Atlético tenha perdido jogadores que não esperava, né? Operação penalidade máxima, lesão, jogador que deixou o clube, enfim. Próprio Vitor Roque, né? Que é um jogador que faz muita falta também, né? Tem esse caráter decisivo e ele tem essa capacidade também de ser um jogador que tem mais velocidade, até para ajudar nessa construção de jogadas. Mesmo com tudo isso que não estava no roteiro, né? O Atlético não conseguiu se planejar da forma como atuou nessa temporada, né? Primeiro, sem muitas contratações, né, para 2023, e segundo também que esses jogadores da base, que tem todo o seu potencial, certamente serão jogadores revelados aí pelo Atlético, não tiveram a oportunidade no início da temporada de conseguir fazer esse entrosamento com o time profissional, né? Foi algo que foi na emergência, e né? dava até ontem não estavam. E até dentro da filosofia de não usar o time sub-23 no estadual, e aí foi uma decisão do Felipão com o Paulo Turra, mas o Atlético poderia ter aproveitado o estadual para ter lançado vários desses, né, poderia jogadores. Ter mesclado, né? Ter dado para eles rodagem. Só que lá o elenco que o Paulo Turra tinha era muito mais consistente do que esse que o Wesley tem hoje na mão, né? Totalmente. A gente tem que combinar isso também. Para trazer um comparativo do último jogo do Paulo Turra pelo Atlético, um empate contra o América fora de casa em 2-2. Naquela partida entraram Léo Stadini, Tomás Coelho, Thiago Andrade, Matheus Felipe e William Bigode. Isso beleza, até são peças que ainda estão no elenco do Atlético. Mas se for olhar o resto, Julimar era atacante da base do Atlético, está emprestado no Mirassol. Marcelo Cirino está afastado. Davi Terans, vendido ao Pachuca do México. Vitor Bueno estava no banco. Kelvin, vendido ao CSKA Moscou. Aí o Kaique Rocha ainda está no elenco e o Léo Link ainda está no elenco. Nesse jogo, as opções que o Paulo Turra escolheu para a partida ainda estão no Atlético. Mas ele ainda tinha opções no banco como o Terans, como o Vitor Bueno, como o Marcelo Cirino, como o Kelvin, que são jogadores que poderiam mudar um cenário. Então o Atlético, esse comparativo, até pelo que o Linhares falou, entraram Rômulo, William e Chiquete na partida contra o Corinthians. Com essas opções no banco de reservas do Atlético, quem sabe não poderiam ter feito algo melhor ou poderiam ter características que melhor funcionassem na partida, né? Então assim, o banco do Atlético é enfraquecido demais para esse momento da temporada, né? E evidente que, assim, o Wesley também nesse curso aí de campeonato e de temporada, ele perdeu peças muito importantes, né? Ele perdeu o Pedro Henrique, que se machucou, o Kelvin vendido, o Madison machucado, o Vitor Roque machucado, né? Que é um cara hoje que faz, acho que de todos é o que mais faz falta no time do Atlético, né? Assim, teve o Vitinho que saiu lá, que não era do tempo do Wesley, mas foi uma peça importante que o Atlético perdeu na temporada. O Cirino, o Zé Ivaldo, né? Então, assim, foi perdendo algumas
peças importantes aí na composição do grupo, né? Não que fossem, por exemplo, o Cirino um titular absoluto, até acho que o Cirino rendeu muito pouco no ano aí para justificar até um aproveitamento maior na temporada, mas era um cara que pela experiência, pela história dele, podia ser mais bem trabalhado. Esse Bruno Pérez veio contratado com uma boa referência, que poderia ser um cara bem útil e não está sendo nem relacionado, e numa posição que o Atlético mais tem deficiência nesse momento, que é a lateral direita, né? O Atlético uma hora é o Coelho, hora é o Canóbio. Então, né? Nesse jogo, né, contra o Corinthians, o Coelho entrou, o Coelho saiu para a entrada do Rômulo, atacante. Então ele mudou ali o sistema também. Qual é a ideia de uma substituição dessa, né? O Coelho que estava de lateral direito, né? Aí ele põe o Rômulo, que nunca jogou de lateral direito, né? No máximo jogou deslocado pelo lado esquerdo, e põe no lugar do Coelho. Quer dizer, qual a ideia, né? Ele estava tentando fazer o Atlético empatar, né? Mas assim, então, final... mas são peças, né, que assim, não há muita coerência numa substituição dessa, né? Claro que a ideia do Wesley era botar o time com mais atacantes, chegar lá na área, botar pressão contra o Corinthians, né? E tentar sair com um resultado melhor do que a derrota que acabou sofrendo numa falha coletiva e individual, né? O jogador que mais se entrega, e nesse caso ele pode fazer esse deslocamento, né? Quando ele faz essa substituição, ele pode deslocar o Canóbio para a direita. É o Canóbio, que é o cara que eu acho que mais se entrega ali no grupo, e ele consegue aguentar os 90 minutos, né? Ele não é um problema de desgaste no segundo tempo para ser substituído, e normalmente ele consegue cobrir essas lacunas do Atlético quando ele tem algum jogador, quando ele fica sem um jogador de ofício, né? Então o Canóbio trabalha muito por ali, né? Tanto para recompor, para fazer a lateral, como para aparecer lá na frente e auxiliar o ataque, mas ainda é muito pouco, né? Ainda dentro dos objetivos do Atlético, da maneira como está desenhado o campeonato neste momento, o Atlético não pode perder tantos pontos como vem perdendo. E caiu de rendimento, né? Caiu de rendimento principalmente jogando na Arena da Baixada. Participação da galera atleticana por aqui, muita gente falando aí da questão, né, das peças que o Wesley tem. O Luciano Rezende: enquanto o Wesley não entender que nunca pode tirar o Zapelli e o Vitor Bueno em qualquer situação. Luciano Schwartz: Wesley sim... Diga. Sobre esse comentário do Luciano Rezende, o Bruno Zapelli e o Vitor Bueno funcionam muito bem em campo, isso dá pra ver. Mas o desgaste desses jogadores é algo que pega. São os dois jogadores que mais estão desgastados no elenco do Atlético nesse momento. E eu trouxe até o Wesley Carvalho falando aqui no programa que o Zapelli dobrou a sua performance física do que tinha feito no começo da passagem. Então são jogadores que sofrem com a condição física, não por estarem mal preparados, mas por serem jogadores que são muito gastos durante o jogo, fazem muitas ações durante a partida. Inclusive ele talvez nem fosse utilizar eles no início da partida contra o Corinthians, né? Ele decidiu entrar depois com eles para não mudar tanto o time, mas existia essa possibilidade deles serem poupados fisicamente por conta do jogo contra o Palmeiras. Quer dizer, não poupou por opção, né? Para tentar manter o Atlético ali da maneira produtiva como vinha conseguindo atuar com eles no meio de campo, acabou perdendo o jogo e agora tem um Palmeiras pela frente precisando demais deles, né? E eu acho assim, que não dá pra tirar o Vitor Bueno e o Zapelli. Ele pode tirar o Vitor Bueno ou tirar o Zapelli. Mas os dois, como ele tirou lá contra o Corinthians, aí o time cai muito, né? Na composição dos jogadores que entram, não tem a mesma resposta, a mesma qualidade, baixa muito o nível do time. Ainda mais sem contar com o Coelho agora, né?